As mentiras, os enganos de Satanás aumentam sobremaneira, cada vez mais, a fé nos filhos do Altíssimo. E vamos explicar por quê. Abra comigo, por favor, lá em Shuamores, Êxodo, capítulo 7. Aqui já passa de meia-noite, quase meia-noite e meia, no dia 23/6/2014. Estamos na dependência do Espírito da Verdade para aprendermos mais uma lição preciosa. Quando o meu Yeshua fala outra vez a Faraó, disse Yahu a Moisés: "Ô meu Yeshua, vê que te tenho posto como um próprio, Criador sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar. E Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Yaushuru da sua terra. Eu, porém," aí observando esses detalhes assim, "eu, porém," o Altíssimo dizendo, "endurecerei o coração de Faraó, embora eu multiplique na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Ele não vos ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Yaushuru da terra do Egito, com grandes juízos. E os egípcios saberão que eu sou Yahu-Rim, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Yaushuru do meio deles." Assim fizeram Moisés e Arão, Yeshua e Arão. Como Yahu-Rim lhes ordenara, assim fizeram. Era Moisés da idade de 80 anos e Arão de 83, quando falaram com Faraó. Disse Yahu-Rim a Moisés e a Arão: "Quando o Faraó vos disser, apresentai da vossa parte algum milagre, dirás a Arão: toma tua vara e lança diante de Faraó, e ela se tornará em serpente." Então Yeshua e Arão foram ter com Faraó e fizeram assim como Yahu-Rim ordenara. Lançou Arão a sua vara diante de Faraó, diante dos seus conselheiros, e ela se tornou uma serpente. Faraó, então, mandou vir os sábios, encantadores, e os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos. Cada um deles lançou a sua vara, e elas se tornaram em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Superioridade. Vai notando esses pontos. Permitido, Yahu disse que endureceria o coração de Faraó. Ele tem domínio sobre tudo, portanto, o nosso Salvador amado. Cada um deles lançou sua vara, elas se tornaram serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. O coração de Faraó, porém, se endureceu, e ele não os ouviu, como Yahu-Rim havia dito. Está lembrado? A praga do sangue, versículo 14 do capítulo 7. Então disse Yahu a Yeshua: o coração de Faraó está obstinado, ele recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, quando ele sair às águas. Esperarás por ele à beira do rio, tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra, e lhe dirás, Yahu-Rim, o dos hebreus, do povo Evrite, me enviou a ti dizendo: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto, porém até agora não tens ouvido. Então diz Yahu-Rim: nisto saberás que eu sou Yahu-Rim, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e elas se transformarão em sangue. Preste atenção. Os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal.
Os egípcios terão muito nojo de beber da água do rio. Disse mais Yahu a Moisés, a Mehushua, dize a Arão, toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todas as suas águas, para que se tornem sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés, Mehushua e Arão como Yahu Ulim lhe havia mandado. Arão, levantando a sua vara, feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus conselheiros, e todas as águas do rio se transformaram em sangue. Os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber da água do rio. Houve sangue por toda a terra do Egito. Preste atenção. Os magos do Egito, porém, fizeram o mesmo com seus encantamentos de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como Yahu lhe tinha dito. Virou-se Faraó e foi para o seu palácio. Nem ainda nisso pôs o seu coração. Todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para encontrar água que beber, porque não podiam beber das águas do rio. Assim se passaram 7 dias depois que Yahu feriu o rio. Capítulo 8. A praga das rãs. Então disse Yahu a Mehushua, vai ter com Faraó e diz-lhes, assim diz Yahu, deixa ir o meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, ferirei com rãs todo o seu território. O rio produzirá rãs em abundância que subirão e virão à tua casa, e ao teu quarto, e sobre a tua cama, e às casas dos seus oficiais, e sobre o teu povo, e aos seus fornos, e às tuas amassadeiras. As rãs subirão sobre ti, sobre o teu povo, e sobre todos os teus oficiais. Disse mais Yahu a Mehushua, dize Arão, estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes e sobre os rios, e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Estendeu Arão a sua mão sobre as águas do Egito e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Chamou Faraó a Mehushua e Arão e disse, rogai a Yahu que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem a Yahu. 3 situações aqui, já nesse episódio, do versículo 8 do capítulo 8, Faraó começa a entender a superioridade do Altíssimo. Mas ainda não foi suficiente, que nós vamos encontrar a liberação total do povo depois da morte dos primogênitos. É isso que inclusive tem uma tipificação do sangue que foi colocado na verga, nos umbrais da porta, né? Como proteção do povo de Elchorú, os chamados Elchorulitas, o povo ivrite. Ali já era uma tipologia do sangue protetor do nosso Messias, o Salvador amado, o Cordeiro de Yahu que tira o pecado do mundo. Mas agora vamos ainda Menyahu, capítulo 24, conhecido também como Matiti Yahu, para aprendermos por que afirmamos que
as mentiras, os enganos de Satanás aumentam cada vez mais a nossa fé. E já podemos inserir aqui que o que ele conseguiu fazer através dos seus magos, encantadores, foi previamente autorizado pelo Altíssimo, permitido, né? Seria o termo mais adequado, permitido pelo Altíssimo. Tanto é que o próprio Alburim diz: eu endurecerei o coração de Faraó, para que não deixe ir o meu povo. Até quando foi da vontade do Todo-Poderoso, o Shaddai, Yahweh Tezebal, Yahweh dos Exércitos, determinar a saída definitiva do seu povo, através da morte dos primogênitos. Mas vamos ainda à sequência, capítulo 24, de Yahweh. Pois aparecerão falsos messias e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Observe, se, olha essa condicional aí, que a partícula é condicional, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Mas nós vamos ainda em Apocalipse capítulo 13, no de Galute, a besta que subiu da terra. Então vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo fazia descer do céu à terra à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer, observe outra particularidade. Por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam na terra e dizia-lhes que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse imposto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. Seu número é 666. Quem não tem conhecimento das Escrituras se deixa levar por qualquer vento de doutrina, de engano, não é mesmo? O Fantástico estava exibindo uma reportagem de muitas pessoas, não cheguei a acompanhar na íntegra a reportagem, que vão atrás de milagres, supostamente através de uma pirâmide, de um processo que engana as pessoas de uma maneira que atrai até ricos e pobres. Todas as pessoas que não têm conhecimento das Escrituras são levadas pelos enganos de Satanás. Nesses últimos dias surgirão falsos messias, falsos profetas, fazendo sinais e prodígios, se possível fora, enganaria até os escolhidos.
se fosse possível, não é mesmo? Veja primeiramente então o episódio lá de Faraó. Sangue, rãs, piolhos. Na sequência, depois, não lhes foi permitido a realização de outros sinais. O que você aprende com isso? Hein? Tem um destaque aí, bem claro. Quando a serpente que Moisés milagrosamente, por ordem do Altíssimo, faz aparecer, suplanta, engolindo as serpentes que os chamados Janes e Jambres, resistiram a Yahushua lá, os magos e feiticeiros, os encantadores. Ali você já começa a ter um vislumbre da superioridade do Altíssimo. Não significa que ele não permita o Todo-Poderoso tem algo especial, muito grande, incomparavelmente melhor para os seus filhos. E o que ele tem preparado para nós é de uma grandeza, de uma beleza, de uma riqueza sem explicações. Por isso, ele faz a sua seleção para premiar aqueles que verdadeiramente são os seus escolhidos. Se fosse possível, enganariam até os escolhidos, mas não conseguirão. Então, o primeiro vislumbre, o primeiro pensamento que nós temos é da superioridade do Altíssimo. Em seguida, nós vamos acrescentar no corpo desta mensagem, desta palavra, por que o Altíssimo permite essas coisas. Permissão dele, está provado, comprovado que ele é que permite todas as coisas, justamente para fazer essa seleção de quem é quem. Agora, um fato que talvez você nunca tenha pensado e que o Espírito de Yahushua nos chama a atenção, antes de acrescentarmos lá Apocalipse também, é o seguinte: ora, se Satanás consegue fazer essas coisas, esses enganos, essas falsas curas, você vai em lugares aí que as pessoas dizem que receberam milagres, entretanto, através de um ídolo, através de uma idolatria, que por trás de tudo isso quem está? Satanás, sem dúvida alguma, não é mesmo? Cabe até uma pergunta aqui: por quem você quer ser realmente, verdadeiramente curado? Ou prefere ser enganado pelas coisas de Satanás e ainda perder a sua alma? Está provado e comprovado que entre o Altíssimo e as forças do mal não existe uma queda de braço. E Yahushua não está medindo forças com Satanás. Isso é criancice de quem pensa dessa maneira. Falta de cultura espiritual. Ivrit 2,14 diz que ele aniquilou, tomou as chaves da morte e do inferno. Todo o poder está nas suas mãos. E Satanás sabe disso, mas infelizmente muitas pessoas não sabem e são iludidas por ele. O próprio Satanás sabe que ele é aniquilado por Yahushua. Já foi aniquilado conforme Ivrit 2,14 que está aí na terra, com a permissão de enganar aqueles que não são os escolhidos. Deu para entender? Quem não é escolhido, quem não for escolhido, está sujeito realmente a ser enganado. Vamos ainda lá em Apocalipse, que nós estamos lendo. Foi concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E a pessoa, então, uma imagem falando, aí que o cara que não tem conhecimento das Escrituras vai atrás igual bobo, né?
É isso aí. Então tome cuidado, nesses últimos dias surgirão falsos messias e falsos profetas. O que será evidente, será mais destacado durante o período tribulacional. O capítulo 24 de Meniahu tem uma clara inferência ao período tribulacional, mas também insere dentro dele, nos traz uma inferência bem clara ao período de tempo final, em que muitos se levantarão enganando e sendo enganados. Enganando e sendo enganados. Portanto, fique atento. Agora vai a pergunta aí, que é a pergunta-chave para abrir a sua alma e fazer prosperar a sua fé. Se Satanás faz essas coisas, e o nosso Ulrim, hein? Se ele faz permitido pelo Altíssimo, você já pensou no que o Todo-Poderoso é capaz de fazer? Se Satanás consegue enganar as pessoas com falsas curas e milagres, inclusive, aproveito mais uma vez a oportunidade. Tem um maluco aí no Facebook aí dizendo que Yahushua não faz mais milagre não. Isso foi naquela época, quando ele esteve aqui na Terra. Esse cidadão até ligou aqui para casa, quis conversar comigo. Mas quando ele começou a falar essas besteiras, eu fiquei impressionado com a... E está aí falando até nome de transliterado do nosso Salvador. Então tome cuidado com esses indivíduos que são agentes do inferno. Por que eu digo que são agentes do inferno? Olha, ora bem, pense comigo. Se Satanás consegue, com permissão do Altíssimo, enganar as pessoas com falsos milagres, com coisas assim, aparentemente extraordinárias, o que é capaz de fazer o nosso Salvador amado? Esse problema que você enfrenta, essa dificuldade, essa doença, é facilmente debelada por ele, é facilmente exterminada por ele, porque já levou. Aí vem aqueles engraçadinhos assim que perguntam assim, mas se isso não acontecer? A resposta está lá no livro de Dayanu. Você já viu a resposta que os jovens deram lá? Aquele que nós servimos, aquele que nós servimos, rei, né? Sentido horizontal, mas vertical para a majestade. Aquele que nós servimos, rei, ele nos livrará. Se não, fica sabendo que nós não vamos adorar o seu ídolo, a sua imagem. O rei furioso os lançou na fornalha de fogo ardente, 7 vezes mais atiçada. Mas lá estava, ao invés de 3, o Altíssimo na companhia deles, o Todo-Poderoso, nosso Salvador amado. E nada lhes aconteceu, nem cheiro de queimado. Nem cheiro de queimado. Não saíram lá de dentro com cheirinho de queimado. Você já viu o cabelo queimado, como é que dá o cheiro fora? Nada disso aconteceu. Então aprenda de uma vez por todas a estudar mais sobre a superioridade do Altíssimo, chamado a onipotência, atributo exclusivo dele. Tudo que Satanás fizer, esses últimos dias, será cumprindo os desígnios do Altíssimo e com permissão dele. Ele não vai ultrapassar um limite daquilo que foi ordenado. Se você tem dúvida, estude um pouquinho lá sobre Iarrabe 38,
que ele governa até as ondas do mar, fala, até aqui você venha, daqui para frente você não vai passar. Se ele permitir. Deu para entender? Exaltado seja a majestade. Eu fico cada dia mais maravilhado. Estava pensando ali sobre isso, uns enganos que aparecem, né? Essas pessoas, a gente sente pena de tanta gente, né? Você vê aí no Brasil, alguns estados adorando ídolos, imagens, e às vezes até dizendo que receberam um milagre, mas indo para o inferno, quando poderiam ter a cura verdadeira, não a cura inventada e mentirosa de Satanás, poderiam ter a cura verdadeira e ainda a salvação de suas almas. Pense nisso com muito cuidado.